A infância de Jesus de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger nasceu em Marktwein, na Alemanha, em 16 de abril de 1927. Ordenado sacerdote em 1951, tornou-se arcebispo de Munique e Frisinga e foi nomeado cardeal em 1977. Em 1981 foi nomeado prefeito da Congregação pela Doutrina da Fé por João Paulo II. Já em 19 de abril de 2005, foi eleito Papa, assumindo o nome de Bento XVI. Os dois outros volumes dessa trilogia, Jesus de Nazaré, do Batismo no Jordão à Transfiguração, 2007, e Jesus de Nazaré da Entrada em Jerusalém até a Ressurreição, 2011, também foram publicados pela editora Planeta. Prefácio. Finalmente posso entregar nas mãos do leitor o pequeno livro, há muito prometido, sobre as narrativas da infância de Jesus. Não se trata de um terceiro volume, mas de uma espécie de pequena antecâmara aos dois volumes anteriores sobre a figura e a mensagem de Jesus de Nazaré. Nele procurei interpretar, em diálogo com exegetas do passado e do presente, aquilo que Mateus e Lucas narram sobre a infância de Jesus, no início dos seus evangelhos. É minha convicção que uma interpretação correta requer dois passos. Por um lado, é preciso interrogar-se sobre o que pretendiam dizer com o seu texto os respectivos autores, na sua época histórica. É a componente histórica da exegese. Mas não basta deixar o texto no passado, arquivando, assim, entre as coisas outrora sucedidas. A segunda pergunta que o exegeta autêntico deve fazer-se é: o que foi dito é verdade? Tem a ver comigo? Se for assim, de que modo me diz respeito? No caso de um texto como o da Bíblia, cujo autor último e mais profundo segundo a nossa fé é o próprio Deus, a questão sobre a relação do passado com o presente faz parte, inevitavelmente, da própria interpretação. Com isso, a seriedade da pesquisa histórica não diminui, mas aumenta. Preocupei-me em dialogar, nesse sentido, com os textos. Entretanto, estou bem ciente de que esse diálogo, na ligação entre passado, presente e futuro, não poderá jamais dar-se por completo e de que toda interpretação fica aquém da grandeza do texto bíblico. Espero que este pequeno livro, apesar dos seus limites, possa ajudar muitas pessoas no seu caminho para Jesus e com Jesus. Castel Gandolfo, na solenidade da Assunção ao Céu da Virgem Santa Maria, 15 de agosto de 2012. Joseph Ratzinger Bento XVI. Capítulo 1. De onde és tu? Jó 19:9. A pergunta sobre a origem de Jesus como questão acerca do seu ser e da sua missão. No decurso do interrogatório de Jesus, de improviso Pilatos põe ao acusado esta pergunta: de onde és tu? Os acusadores dramatizaram o seu clamor pela condenação à morte de Jesus, declarando que ele se teria feito filho de Deus, delito este para o qual a lei previa a pena de morte. O juiz romano racionalista, que antes manifestar o seu ceticismo diante da questão a respeito da verdade, confronte com Jó 18:38, poderia avaliar como ridícula essa pretensão do acusado. Mas não. Ficou assustado. Anteriormente, o acusado declarara que era um rei, mas especificando que o seu reino não era deste mundo, Jó 18:36. Depois aludira a um misterioso, de onde, e para quê, ao dizer, para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, Jó 18:37. Para o juiz romano, tudo aquilo devia parecer um desvario, e todavia não conseguia subtrair-se à misteriosa impressão deixada por aquele homem, diferente dos outros que ele conhecia e que combatiam contra a dominação romana e pela restauração do reino de Israel. O juiz romano interroga sobre a origem de Jesus, para compreender quem era ele verdadeiramente e o que queria. A pergunta sobre o de onde é Jesus, como questão sobre a sua origem íntima, e, consequentemente, sobre a sua verdadeira natureza, surge também em outros pontos decisivos do Evangelho de João e é importante também nos Evangelhos sinóticos. Tanto em João como nos sinóticos, a questão aparece envolvida em um estranho paradoxo. Por um lado, contra Jesus e a sua alegada missão, está a informação precisa de que dispõe sobre a sua origem, não vem de modo algum do céu, do Pai, de lá de cima, como ele sustenta, Jó 8:23. Não. Porventura não é ele cujo pai e a mãe conhecemos. Como diz agora, eu desci do céu. Jó 6:42. Os sinóticos narram uma discussão muito semelhante na sinagoga de Nazaré, a terra de Jesus.
Ele interpretara as palavras da Sagrada Escritura não na forma habitual, mas com uma autoridade que ultrapassava os limites de toda interpretação, tinha-as referido a si mesmo e à sua missão, confronte com LC 4, 21. Compreensivelmente, os ouvintes ficam alvoroçados com essa relação com a Escritura, com a pretensão de ser ele próprio o ponto intrínseco de referência e a chave de interpretação das palavras sagradas. E o alvoroço transforma-se em protesto: não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E isto parecia-lhes escandaloso. Mac 6, 3. De fato, eles sabem muito bem quem é Jesus e de onde vem, é um entre outros, é um como nós. A sua pretensão não pode ser senão presunção. A isso vem juntar-se o fato de que Nazaré não era um lugar indicado para a realização de tal promessa. João conta que Filipe disse a Natanael: encontramos aquele de quem escreveram Moisés, na lei, e os profetas, Jesus, filho de José, de Nazaré. A resposta de Natanael é bem conhecida: de Nazaré pode vir algo de bom. João 1, 45, 46. A vida normal de Jesus, o operário provinciano, não parece esconder qualquer mistério, a sua proveniência revela-o como um igual a todos os outros. Mas contra a autoridade de Jesus há também um argumento oposto, referido concretamente na discussão em torno da cura do cego de nascença, que adquiriu a vista. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse Jesus não sabemos de onde é. João 9, 29. Algo de muito semelhante disseram também os habitantes de Nazaré depois da pregação de Jesus na sinagoga e antes de o desqualificarem como bem conhecido e igual a eles: de onde lhe vem tudo isto? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Mac 6, 2. Também aqui a pergunta é de onde, embora depois eliminem invocando a parentela dele. A origem de Jesus é simultaneamente conhecida e desconhecida, aparentemente fácil de explicar e, todavia, não possui uma explicação exaustiva. Em Cesareia de Filipe, Jesus interrogará os seus discípulos nestes termos: quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Mac 8, 27.29. Quem é Jesus e de onde vem? As duas perguntas estão inseparavelmente unidas. O objetivo dos 4 evangelhos é responder a essas perguntas, foram escritos precisamente para lhes dar resposta. Ao abrir o seu evangelho com a genealogia de Jesus, Mateus quer, logo de início, colocar na justa perspectiva a questão sobre a origem de Jesus. A genealogia é como uma espécie de título para o evangelho inteiro. Diversamente, Lucas colocou a genealogia de Jesus no início da sua vida pública, quase como uma apresentação pública de Jesus, para dar resposta embora com ênfase diferente à mesma pergunta, antecipando aquilo que depois o evangelho inteiro desenvolverá. Procuremos agora entender melhor a intenção essencial das duas genealogias. Em Mateus, há 2 nomes que são determinantes para compreender de onde é Jesus: Abraão e Davi. Depois da dispersão da humanidade na sequência da construção da Torre de Babel, é com Abraão que começa a história da promessa. Abraão alude, antecipadamente, àquilo que deve vir. Ele é peregrino não só saindo do país das suas origens para a terra prometida, mas também enquanto sai do presente para se encaminhar rumo ao futuro. Toda a sua vida aponta para a frente, possui uma dinâmica que o faz caminhar pela estrada do que deve acontecer. Por isso, justamente a carta aos Hebreus o apresenta como peregrino da fé apoiada na promessa. Ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Heb 11, 10. Para Abraão, a promessa refere-se primariamente ao seu descendente, mas vai mais longe: por ele serão benditas todas as nações da terra. GM 18, 18. Assim, em toda a história que começa com Abraão e se dirige para Jesus, o olhar fixa-se no conjunto. Através de Abraão, deve vir uma bênção para todos. Por isso, já desde o início da genealogia, o olhar volta-se para a conclusão do Evangelho, onde o ressuscitado diz aos discípulos: fazei que todas as nações se tornem discípulos. MT 28, 19. Em todo caso, na história particular apresentada pela genealogia, está presente, desde o início, atenção para a totalidade. A universalidade da missão de Jesus está incluída neste de onde é ele. Mas a estrutura da genealogia e da história por ela narrada está determinada totalmente pela figura de Davi,
do rei a quem fora feita a promessa de um reino eterno. O teu trono se estabelecerá para sempre. 2 Sm 7, 16. A genealogia, que Mateus apresenta, está modelada com base nessa promessa. Está estruturada em 3 grupos de 14 gerações, primeiro subindo de Abraão até Davi, depois descendo de Salomão até o exílio da Babilônia, para em seguida subir de novo até Jesus, em quem a promessa alcança sua realização. Aparece o rei que permanecerá para sempre, mas completamente diferente daquilo que se poderia imaginar com base no modelo de Davi. Essa estruturação torna-se ainda mais clara se tivermos em mente que as letras hebraicas do nome de Davi totalizam um valor numérico de 14, e assim, a partir do simbolismo dos números, Davi, o seu nome e a sua promessa caracterizam o caminho de Abraão até Jesus. Com base nisso, poder-se-ia dizer que a genealogia com os seus 3 grupos de 14 gerações é um verdadeiro evangelho de Cristo Rei. A história inteira aponta para ele, cujo trono estará firme para sempre. A genealogia, em Mateus, é uma genealogia de homens. Nela, porém, antes de Maria com quem termina a genealogia mencionam-se 4 mulheres, Tamar, Raab, Ruth e a mulher de Urias. Por que motivo aparecem essas mulheres na genealogia? Com qual critério foram escolhidas? Por que foi dito as 4 mulheres teriam sido pecadoras? Assim, com a sua menção, estaria subjacente a indicação de que Jesus teria tomado sobre si os pecados e, com estes, o pecado do mundo, e que a sua missão haveria de ser a justificação dos pecadores. Mas isso não pode ter sido o aspecto determinante na escolha, sobretudo porque não se aplica às 4 mulheres. Mais importante é o fato de nenhuma das 4 ser judia. Assim, por intermédio delas, entra na genealogia de Jesus o mundo dos gentios, torna-se visível que a sua missão se destina a judeus e pagãos. Mas, acima de tudo, a genealogia termina com uma mulher Maria que, na realidade, constitui um novo início e relativiza a genealogia inteira. Através de todas as gerações, tal genealogia avançara seguindo o esquema, Abraão gerou Isaque e no final, porém, aparece uma coisa muito diversa. Relativamente a Jesus, já não se fala de geração, mas afirma-se, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo, Mt 1, 16. Na narrativa seguinte do nascimento de Jesus, Mateus nos diz que José não era o pai de Jesus, tendo ele a intenção de repudiar Maria em segredo por causa do suposto adultério, e então lhe foi dito, o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, Mt 1, 20. Assim, a última frase dá uma nova orientação para toda a genealogia. Maria é um novo início, o seu filho não provém de um homem, mas é uma nova criação, foi concebido por obra do Espírito Santo. A genealogia mantém a sua importância, José é juridicamente o pai de Jesus. Por meio dele, Jesus pertence segundo a lei, legalmente, à tribo de Davi. E, todavia, vem de outro lugar, do alto, do próprio Deus. O mistério sobre de onde ele é, da sua origem dupla, nos é colocado de forma muito concreta. A sua origem é determinável, e, todavia, permanece um mistério. Só Deus é o seu Pai, em sentido próprio. A genealogia dos homens tem a sua importância no que diz respeito à história do mundo. E, apesar disso, no fim das contas é em Maria, a Virgem humilde de Nazaré, que acontece um novo início, recomeça de modo novo o ser humano. Lancemos agora um olhar sobre a genealogia que encontramos no Evangelho de Lucas, confronte com 3, 23, 38. Comparada com a sucessão dos antepassados em São Mateus, há nela várias diferenças que chamam a atenção. Já se observou que, em Lucas, a genealogia introduz a vida pública de Jesus, por assim dizer-lhe dá credibilidade na sua missão pública. Diversamente, Mateus apresenta a genealogia como início verdadeiro e próprio do Evangelho, passando dela a narrativa da concepção e do nascimento de Jesus e desenvolvendo a questão de onde ele é no seu duplo sentido. Surpreende ainda que sejam tão poucos os nomes em que concordam Mateus e Lucas, não tendo em comum sequer o nome do pai de José. Como se explica isso? Prescindindo dos elementos extraídos do Antigo Testamento, os dois autores serviram-se de tradições cujas fontes não somos capazes de reconstruir. A esse respeito, considero simplesmente inútil avançar hipóteses. Para ambos os evangelistas, não são os nomes individuais que contam, mas a estrutura simbólica em que Jesus aparece colocado na história.
o seu entrelaçar-se nos caminhos históricos da promessa e paradoxalmente o novo início, que, juntamente com a continuidade da ação histórica de Deus, caracteriza a origem de Jesus. Outra diferença consiste no fato de Lucas não subir, como Mateus, a partir dos primórdios da raiz até o presente, até o cume da árvore, mas desce do cume, que é Jesus, para as raízes, tendo em vista, no entanto, mostrar no final que a raiz última não se encontra nas profundezas, mas no alto, em Deus que está na origem do ser humano. Enós era filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus, LC 3, 38. Comum a Mateus e Lucas é o fato de a genealogia se interromper e insinuar uma mudança com José. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos e era, conforme se supunha, filho de José, LC 3, 23. Legalmente, era filho de José, diz-nos Lucas. Entretanto, a sua verdadeira origem tinha-a descrito, já antes, nos primeiros 2 capítulos do seu evangelho. Enquanto Mateus, com 3 séries de 14 gerações, confere à sua genealogia uma clara estrutura teológico-simbólica, Lucas apresenta os seus 76 nomes sem qualquer articulação reconhecível externamente. No entanto, também aqui se pode individuar uma estrutura simbólica do tempo histórico. A genealogia contém 11 vezes 7 elementos. Talvez Lucas conhecesse o esquema apocalíptico que articula a história universal em 12 períodos e que, no final das contas, é composto por 11 vezes 7 gerações. Dessa forma, haveria aqui uma alusão muito discreta ao fato de que chegou a plenitude dos tempos, com Jesus. Com ele começa a hora decisiva da história universal. Ele é o novo Adão, que também agora vem de Deus, e de maneira mais radical que o primeiro, pois não existe graças apenas a um sopro de Deus, mas é verdadeiramente o seu Filho. Se, em Mateus, é a promessa a Davi que caracteriza a estruturação simbólica do tempo, Lucas remontando até Adão pretende mostrar que, em Jesus, temos um novo começo da humanidade. A genealogia é a expressão de uma promessa que diz respeito a toda a humanidade. Nesse contexto, é digna de menção outra interpretação da genealogia segundo Lucas, encontramo-la em Santo Irineu. No texto evangélico lia não 76, mas 72 nomes. Ora 72, ou 70, era o número deduzido de Êxodo 1, 5 dos povos do mundo, número esse que aparece na tradição de Lucas sobre os 72, ou 70, discípulos que Jesus colocou ao lado dos 12 apóstolos. Irineu escreve, por isso, Lucas mostra como a genealogia, que recua desde a concepção do Senhor até Adão, engloba 72 gerações. Ele une o fim com o início, dando a entender que Jesus recapitula em si, a partir de Adão, todos os povos, que andavam dispersos desde Adão, e todas as línguas, antes, a humanidade inteira enquanto tal. Por isso, Adão foi designado por Paulo como o tipo de aquele que devia vir adversus aereses, 3, 22, 3. Embora nesse ponto do texto original de Lucas não apareça o simbolismo do número 70, no qual se baseia a exegese de Santo Irineu, nessas palavras está corretamente individuada a verdadeira intenção da genealogia de Lucas. Jesus assume em si a humanidade inteira, toda a história da humanidade, e imprime-lhe uma guinada nova, decisiva, rumo a um novo ser pessoa humana. O evangelista João, que várias vezes deixa aflorar a pergunta sobre a origem de Jesus, não fez preceder de uma genealogia o seu evangelho, mas, no prólogo do mesmo, apresentou de forma explícita e grandiosa a resposta à pergunta, de onde é ele? Ao mesmo tempo ampliou a resposta à pergunta sobre a origem de Jesus, fazendo dela uma definição da existência cristã, a partir do de onde é Jesus, definiu a identidade dos seus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e armou a sua tenda no meio de nós. 14. O homem Jesus é a tenda armada do Verbo, do eterno Logos divino, neste mundo. A carne de Jesus, a sua existência humana, é a tenda do Verbo. A alusão à tenda sagrada de Israel na sua peregrinação é evidente. Jesus é, por assim dizer, a tenda da reunião. É de modo plenamente real aquilo de que a tenda, depois, o templo podiam ser apenas uma prefiguração. A origem de Jesus, o seu de onde, é o próprio princípio, a causa primeira, da qual tudo provém, a luz que faz do mundo um cosmos. Jesus vem de Deus, ele é Deus. Vindo até nós, esse princípio inaugura, enquanto princípio, um novo modo de ser homens.
A quantos o receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus, a eles que acreditaram no seu nome. E estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. 12:13. Uma parte da tradição manuscrita lê essa frase não no plural, mas no singular, aquele que não nasceu do sangue. Dessa forma, a frase tornar-se-ia uma clara referência à concepção e ao nascimento virginais de Jesus. Seria sublinhado, concretamente e uma vez mais, o fato de Jesus ser de Deus, no sentido da tradição documentada em Mateus e Lucas. Mas essa é apenas uma interpretação secundária. O texto autêntico do Evangelho fala aqui, de forma muito clara, daqueles que creem no nome de Cristo, e, por isso, recebem uma nova origem. Entretanto, a ligação com a confissão do nascimento de Jesus da Virgem Maria está inegavelmente presente. Quem acredita em Jesus entra por meio da fé na origem pessoal e nova de Jesus, recebe essa origem como própria. Por si mesmos, todos esses crentes, em primeiro lugar, nasceram do sangue e da vontade do homem, mas a fé lhes dá um novo nascimento, entram na origem de Jesus Cristo, que agora se torna a sua própria origem. Em virtude de Cristo, através da fé em Ele, agora nasceram de Deus. Assim João resumiu o significado mais profundo das genealogias e ensinou-nos a compreendê-las também como explicação da nossa própria origem, da nossa verdadeira genealogia. Assim como no fim se interrompem as genealogias, porque Jesus não foi gerado por José, mas realmente nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, também isso vale agora para nós. A nossa verdadeira genealogia é a fé em Jesus, que nos dá uma nova proveniência, faz-nos nascer de Deus. Capítulo 2. O anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. 1. A caracterização literária dos textos. No início da atividade de Jesus, os 4 evangelhos colocam a figura de João Batista e apresentam-no como seu precursor. São Lucas antecipou a ligação entre as duas figuras e as respectivas missões, colocando-a na narração da infância de ambos. Já na concepção e no nascimento, Jesus e João são postos em relação entre si. Antes de nos debruçarmos sobre o conteúdo dos textos, é necessária uma breve alusão à sua caracterização literária. Tanto em Mateus como em Lucas, embora de modo diferente, os acontecimentos da infância de Jesus estão intimamente relacionados com palavras do Antigo Testamento. Mateus justifica, para o leitor, tais ligações indicando umas citações correspondentes do Antigo Testamento, ao passo que Lucas fala dos eventos com palavras do Antigo Testamento, com alusões que, no caso concreto, muitas vezes podem ser quase acidentais e nem sempre documentáveis enquanto tal, mas que, no seu conjunto, formam inconfundivelmente o tecido dos textos. Na base de Lucas, parece haver um texto hebraico. Na verdade, toda a descrição é caracterizada por semitismos, que, em geral, não são típicos dele. Procurou-se compreender a caracterização destes 2 capítulos, Lucas 1:2, a partir de um gênero literário hebraico antigo, designando-os como um midrash agádico, isto é, uma interpretação da Sagrada Escritura através de narrações. A semelhança literária é inegável, e todavia é claro que a narrativa de Lucas da infância não se situa no antigo judaísmo, mas no cristianismo primitivo. Trata-se de algo mais. Aqui se narra uma história que explica a Escritura, e vice-versa, aquilo que quis dizer a Escritura, em muitos lugares, só agora se torna visível, por meio dessa nova história. Trata-se de uma narração que nasce totalmente da palavra, e todavia é precisamente ela que dá à palavra aquele seu sentido pleno que antes não era ainda reconhecível. A história aqui narrada não é simplesmente uma ilustração das palavras antigas, mas a realidade que as palavras aguardavam. Essa realidade, nas palavras em si mesmas, não era reconhecível, mas as palavras alcançam o seu significado pleno através do evento em que elas se tornam realidade. Sendo assim, pode-se perguntar, de onde Mateus e Lucas conhecem a história que narram? Quais são as suas fontes? A esse respeito e com razão, Joaquim Gnilka diz que se trata, evidentemente, de tradições de família. Às vezes, Lucas alude ao fato de que precisamente Maria, a mãe de Jesus, era uma das suas fontes, o fazendo de modo particular em 2:51, quando afirma que sua mãe conservava a lembrança de todos esses fatos no seu coração, confronte com também 2:19. Só ela podia referir o evento da Anunciação, que não tivera testemunhas humanas.
Naturalmente, a exegese crítica moderna deixará entender que considera bastante ingênuas as deduções do gênero. Mas por que não deveria ter havido tal tradição, conservada e simultaneamente modelada teologicamente no círculo mais íntimo? Por que motivo deveria Lucas ter inventado a afirmação sobre a custódia das palavras e dos eventos no coração de Maria, se não houvesse a propósito qualquer referência concreta? Por que deveria falar do meditar de Maria sobre as palavras, 2:19, confronte com 1:29, se não se soubesse nada a respeito disso? E eu acrescentaria que a própria aparição tardia, sobretudo, das tradições marianas encontra sua explicação na descrição da mãe e dos círculos ao seu redor. Os acontecimentos sagrados na manhã da sua vida não podiam tornar-se tradição pública enquanto ela mesma estivesse viva. Resumindo, Mateus e Lucas, cada um à sua maneira, queriam não tanto narrar histórias, mas escrever história, uma história real, acontecida, embora certamente interpretada e compreendida com base na palavra de Deus. Isso significa também que não havia a intenção de narrar de modo completo, mas de escrever aquilo que, à luz da palavra e para a comunidade nascente da fé, se revelava importante. As narrativas da infância são história interpretada e, a partir da interpretação, escrita e condensada. Entre a palavra interpretativa de Deus e a história interpretadora existe uma relação recíproca. A palavra de Deus ensina que os eventos contêm história da salvação, que diz respeito a todos. Mas os próprios eventos desvendam, por sua vez, a palavra de Deus e levam agora a reconhecer a realidade concreta que se esconde nos diversos textos. Há de fato, no Antigo Testamento, palavras que ainda permanecem, por assim dizer, sem atribuição. Por exemplo, nesse contexto, Marius Reiser chama a atenção para Isaías 53. O texto podia aplicar-se a diversas pessoas, por exemplo, a Jeremias, mas o verdadeiro protagonista dos textos ainda se faz esperar. Só quando ele aparece é que a palavra recebe o seu significado pleno. Veremos que algo de semelhante se pode dizer de Isaías 7:14. O versículo faz parte daquelas palavras que, de momento, ainda estão à espera da figura a que se referem. A historiografia do cristianismo das origens consiste precisamente em atribuir o próprio protagonista a essas palavras ainda à espera. Foi a partir dessa correlação entre a palavra, a espera, e o reconhecimento do seu protagonista finalmente aparecido que se desenvolveu a exegese tipicamente cristã, que é nova, permanecendo, ao mesmo tempo, totalmente fiel à palavra originária da Escritura. 2. O anúncio do nascimento de João. Depois dessas reflexões de fundo, chegou o momento de sondar os próprios textos. Estamos perante dois grupos de narrações, com diferenças características entre si, mas também com grandes afinidades, o anúncio do nascimento e a infância de João Batista e o anúncio do nascimento de Jesus, o Messias, de Maria. A história de João está radicada, de modo particularmente profundo, no Antigo Testamento. Zacarias é sacerdote da classe de Abias, também Isabel, sua esposa, é de ascendência sacerdotal, é descendente de Arão, confronte com LC 1:5. De acordo com o direito veterotestamentário, o ministério dos sacerdotes está associado com a pertença à tribo dos filhos de Arão e de Levi. Por conseguinte, João Batista é sacerdote. Nele, o sacerdócio da antiga aliança se encaminha para Jesus, torna-se uma alusão a Jesus, anúncio da sua missão. Parece-me importante que, em João, o sacerdócio inteiro da antiga aliança se torne uma profecia de Jesus, e assim com o seu clímax teológico espiritual que é o Salmo 118 remeta para ele e comece a fazer parte do que lhe é próprio. Quando se acentua unilateralmente o contraste entre o culto sacrificial do Antigo Testamento e o culto espiritual da Nova Aliança, confronte com RM 12:1, perde-se de vista essa linha e também a dinâmica intrínseca do sacerdócio veterotestamentário, que não só em João, mas já no desenvolvimento da espiritualidade sacerdotal delineado pelo Salmo 118, é caminho para Jesus Cristo. E, na mesma direção da unidade íntima dos dois testamentos, aponta também a caracterização de Zacarias e Isabel no versículo seguinte do Evangelho de Lucas, 1:6. De ambos é dito que eram justos diante de Deus e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Quando tratarmos da figura de São José, consideraremos mais de perto o atributo de justo, em que se resume toda a espiritualidade da antiga aliança.
Os justos são pessoas que vivem as diretivas da lei precisamente a partir de dentro, pessoas que, com o seu ser justas, segundo a vontade de Deus revelada, avançam no seu caminho e criam espaço para o novo agir do Senhor. Nelas, a antiga e a nova aliança compenetram-se reciprocamente, unem-se para formar uma única história de Deus com os homens. Zacarias entra no templo, no ambiente sagrado, enquanto o povo permanece fora e reza. É a hora do sacrifício da tarde, durante o qual Zacarias coloca o incenso sobre os carvões em brasa. O perfume do incenso que sobe para o alto é um símbolo da oração: suba minha prece como incenso em tua presença, minhas mãos erguidas como oferenda vespertina, diz o Salmo 141, 2. Eis como o Apocalipse descreve a liturgia do céu: cada um dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos tinha uma cítara e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. 5, 8. Nessa hora em que se unem a liturgia do céu e a da terra, aparece ao sacerdote Zacarias, o anjo do Senhor, cujo nome, por enquanto, não é ainda mencionado. Está de pé, à direita do altar do incenso, LC 1, 11. Eric Peterson descreve a situação da seguinte maneira: era o lado sul do altar. O anjo está entre o altar e o candelabro de 7 braços. No lado esquerdo do altar, ou seja, a norte, estava a mesa com os pães da oferta. Lucas Evangelium 1 Sinoptica, p. 22. O lugar e a hora são sagrados. O novo passo da história da salvação está totalmente inserido nos ordenamentos da aliança divina do Sinai. No próprio templo, durante a sua liturgia, tem início a novidade, manifesta-se de maneira extremamente forte a continuidade interior da história de Deus com os homens. Isso corresponde ao final do Evangelho de Lucas, quando o Senhor, no momento da sua ascensão ao céu, ordena aos discípulos que retornem para Jerusalém a fim de receberem lá o dom do Espírito Santo, e de lá levarem o Evangelho ao mundo. Confronte com LC 24, 49, 53. Ao mesmo tempo, porém, devemos ver a diferença entre o anúncio do nascimento de João Batista a Zacarias e o anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Zacarias, o pai de João Batista, é sacerdote e recebe a mensagem no templo, durante a sua liturgia. A proveniência de Maria não é mencionada. A ela, o anjo Gabriel é enviado por Deus. Este entra na sua casa, em Nazaré, uma cidade desconhecida nas Sagradas Escrituras e numa casa que por certo devemos imaginar muito humilde e simples. O contraste entre os dois cenários não podia ser maior: de um lado, o sacerdote, o templo, a liturgia; do outro lado, uma mulher jovem desconhecida, uma pequena cidade desconhecida, uma casa particular desconhecida. O sinal da nova aliança é a humildade, a vida escondida, o sinal do grão de mostarda. O Filho de Deus vem na humildade. Os dois elementos andam juntos, a profunda continuidade na história da ação de Deus e a novidade do grão de mostarda escondido. Voltemos a Zacarias e a mensagem com que se anuncia o nascimento de João Batista. A promessa é feita no contexto da antiga aliança, e não só no que diz respeito ao ambiente, mas tudo o que aqui é dito e feito está permeado por palavras da Sagrada Escritura, tal como há pouco se salientou. Só através dos novos eventos é que as palavras adquirem o seu sentido pleno, e vice-versa. Os eventos possuem um significado permanente porque nascem da palavra, são palavra cumprida. Há dois grupos de textos veterotestamentários que se combinam aqui numa nova unidade. Temos, em primeiro lugar, as histórias análogas da promessa de um filho gerado de pais estéreis, aparecendo por isso mesmo como que dado pelo próprio Deus. Pensamos sobretudo no anúncio do nascimento de Isaque, do herdeiro daquela promessa que Deus concederá a Abraão. O Senhor disse: voltarei a ti no próximo ano, então tua mulher Sara terá um filho. Ora, Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara deixará de ter o que têm as mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Mas o Senhor disse a Abraão: por que se ri Sara? Acaso existe algo de tão maravilhoso para o Senhor? GN 18, 10, 14. Muito semelhante é também a narrativa do nascimento de Samuel. Ana, sua mãe, era estéril. Na sequência da sua oração fervorosa, o sacerdote Eli promete-lhe que Deus atenderá ao seu pedido. Ela ficou grávida e consagrou seu filho Samuel ao Senhor, confronte com um SM1. Portanto,
João situa-se na longa esteira daqueles que nasceram de pais estéreis graças a uma intervenção prodigiosa daquele Deus, para quem nada é impossível. E, visto que provém de maneira particular de Deus, pertence totalmente a Deus, mas também e por isso mesmo existe totalmente para os homens, para conduzi-los a Deus. Quando se diz de João que não beberá vinho nem bebida embriagante LC 1, 15, é mais um indício de que ele se insere na tradição sacerdotal. Para os sacerdotes consagrados a Deus, vigorava esta norma: quando vierdes à tenda da reunião, tu e os teus filhos contigo, não bebais vinho nem bebida fermentada, isto para que não morrais. É uma lei perpétua para todos os vossos descendentes. LV 10, 9, Stoger, das Evangelium nach Lucas, p. 31. João, que será pleno do Espírito Santo ainda no seio de sua mãe, LC 1, 15, vive por assim dizer sempre na tenda da reunião, é sacerdote não apenas em certos momentos, mas com a totalidade da sua existência, anunciando assim o novo sacerdócio que aparecerá com Jesus. Ao lado desse conjunto de textos, tirados dos livros históricos do Antigo Testamento, há alguns textos proféticos dos livros de Malaquias e de Daniel que caracterizam o diálogo do anjo com Zacarias. Comecemos por ouvir Malaquias: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia do Senhor, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. 3, 23, 24. Eis que vou enviar o meu mensageiro, para que prepare um caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo mensageiro da aliança, que vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. 3, 1. A missão de João é interpretada com base na figura de Elias. Ele não é Elias, mas vem com o espírito e a força do grande profeta. Nesse sentido, cumpre na sua missão também a expectativa de que Elias haveria de voltar e purificaria e reergueria o povo de Deus, haveria de prepará-lo para a chegada do próprio Senhor. Desse modo, João, por um lado, é inserido na categoria dos profetas, mas, por outro, é elevado acima dela, porque o Elias que está para voltar é o precursor da chegada do próprio Deus. Assim, nesses textos, a figura de Jesus, a sua chegada, é tacitamente identificada com a chegada do próprio Deus. Em Jesus é o próprio Senhor que chega, e desse modo, confere à história a sua definitiva direção. O profeta Daniel é a segunda voz profética que aparece no horizonte de fundo da nossa narração. Só no livro de Daniel é que aparece o nome de Gabriel. Esse grande mensageiro de Deus aparece ao profeta na hora da oblação da tarde DN 9, 21, trazendo notícias sobre o destino futuro do povo eleito. Perante as dúvidas de Zacarias, o mensageiro de Deus revela-se como Gabriel, aquele que está diante de Deus, LC 1, 19. No livro de Daniel, incluem-se entre as revelações transmitidas por Gabriel misteriosas indicações de números sobre as próximas grandes dificuldades e sobre o tempo da salvação definitiva, cujo anúncio no meio das angústias é a verdadeira missão do arcanjo. Por esses números cifrados, interessaram-se repetidamente tanto o pensamento judaico como o cristão. Uma atenção particular mereceu o vaticínio das 70 semanas que foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa para instaurar uma justiça eterna. 9, 24. René Laurentin procurou mostrar que a narração da infância em Lucas seguiria uma cronologia precisa, segundo a qual do anúncio a Zacarias até a apresentação de Jesus no templo teriam se passado 490 dias, isto é, 70 semanas de 7 dias, confronte com Structura e Teologia de Luke 2, pp 49 ss. Se Lucas terá construído conscientemente ou não tal cronologia, é questão que deve continuar em aberto. Porém, na narrativa da aparição do arcanjo Gabriel à hora da oblação da tarde, pode-se certamente ver uma referência a Daniel, a promessa da justiça eterna, que entra no tempo. E desse modo ser-nos-ia dito, cumpriu-se o tempo. Na realidade, o evento oculto, que ocorreu durante a oblação da tarde de Zacarias e que não foi notado pelo público em geral do mundo, indica a hora escatológica, a hora da salvação. 3. A Anunciação a Maria. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria, LC 1, 26, 27. O anúncio do nascimento de Jesus está ligado à história de João Batista, antes de tudo,
cronologicamente por meio da indicação do tempo decorrido depois da mensagem do arcanjo Gabriel a Zacarias, isto é, no 6º mês da gravidez de Isabel. Mas, nessa passagem, os dois acontecimentos e ambas as missões estão ligados também pela informação de que Maria e Isabel, consequentemente, os seus filhos são parentes. A visita de Maria a Isabel, que deriva como consequência do diálogo entre Gabriel e Maria, confronte com LC 1, 36, leva ainda antes do nascimento a um encontro, no Espírito Santo, entre Jesus e João, e nesse encontro torna-se evidente, ao mesmo tempo, a correlação das suas missões. Jesus é o mais jovem, aquele que vem depois, mas é a proximidade dele que faz João saltar de alegria no ventre materno e cumula Isabel do Espírito Santo, confronte com LC 1, 41. Assim, aparece objetivamente, já nas narrativas de São Lucas sobre o anúncio e o nascimento, aquilo que João Batista dirá, segundo o Evangelho de João, é aquele de quem eu disse, depois de mim, vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim 30. Antes de mais nada, porém, convém considerar, de forma mais detalhada, a narração do anúncio do nascimento de Jesus a Maria. Vejamos primeiro a mensagem do anjo, e depois a resposta de Maria. Na saudação do anjo, impressiona o fato de não dirigir a Maria a habitual saudação judaica Shalom, a paz esteja contigo, mas a fórmula grega Kyrie, que se pode tranquilamente traduzir por ave, como sucede na oração mariana da Igreja, formada com palavras tiradas da narração da Anunciação, confronte com LC 1, 28.42. Mas é justo individuar, neste ponto, o verdadeiro significado da palavra Kyrie, alegra-te. Com esse voto do anjo podemos dizer, começa propriamente o Novo Testamento. A palavra volta a aparecer na Noite Santa, nos lábios do anjo que diz aos pastores, eis que vos anuncio uma grande alegria 2, 10. Aparece, em João, por ocasião do encontro com o ressuscitado, os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor 20. Nos discursos de despedida, em João, aparece uma teologia da alegria, que esclarece, por assim dizer, as profundezas dessa palavra. Eu vos verei de novo e o vosso coração se alegrará e ninguém vos tirará a vossa alegria 16, 22. Nesses textos, a alegria aparece como dom próprio do Espírito Santo, como o verdadeiro dom do Redentor. Assim, com a saudação do anjo, sente-se ecoar o acorde que continuará depois a ressoar através de todo o tempo da Igreja e que pode ser também percebido, no que diz respeito ao seu conteúdo, na palavra fundamental com que se designa a totalidade do anúncio cristão, o Evangelho, a Boa Nova. Como vimos, alegra-te é, primeiramente, uma saudação em grego, e assim, nessa palavra do anjo, abre-se imediatamente também a porta para os povos do mundo, tem-se uma alusão à universalidade da mensagem cristã. Ao mesmo tempo, porém, ela é também uma palavra extraída do Antigo Testamento, isto é, que se situa plenamente na continuidade da história bíblica da salvação. Sobretudo Santanislas Leona e René Laurenti mostraram que, na saudação de Gabriel a Maria, é retomada e atualizada a profecia de Sofonias 3, 14, 17, que soa assim, rejubila, filha de Sião, solta gritos de alegria, Israel. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti. Não é necessário entrar aqui nos detalhes de uma comparação textual entre a saudação do anjo a Maria e a palavra de promessa do profeta. O motivo essencial pelo qual a filha de Sião pode exultar está expresso na afirmação, o Senhor está no meio de ti, SF 3, 15.17, que traduzida literalmente diz, está no teu seio. Desse modo, Sofonias retoma palavras do livro do Êxodo, que descrevem a habitação de Deus na Arca da Aliança como um habitar no seio de Israel, confronte com Ex 33, 3, 34, 9, V. Laurenti, Structure e Theologie de Luke e 2, pp. 64, 71. É precisamente essa palavra que aparece na mensagem de Gabriel a Maria, eis que conceberás no teu seio, LC 1, 31. Qualquer que seja o modo com que se avaliem os detalhes desses paralelismos, torna-se evidente uma proximidade íntima das duas mensagens. Maria aparece como a filha de Sião em pessoa. As promessas que dizem respeito a Sião cumprem-se de modo inesperado em ela. Maria torna-se a Arca da Aliança, o lugar de uma verdadeira habitação do Senhor. Alegra-te, cheia de graça.
Essa ligação entre alegria e graça é outro aspecto digno de consideração. Na saudação Kyrie, em grego, as duas palavras alegria e graça, cara e caris, são formadas da mesma raiz. Alegria e graça andam juntas. Debrucemo-nos agora sobre o conteúdo da promessa. Maria dará à luz um filho, a quem o anjo atribui os títulos de Filho do Altíssimo e Filho de Deus. Além disso, é prometido que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará para sempre na casa de Jacó e o seu reino, o seu domínio, não terá fim. Depois se acrescenta uma série de promessas relativas ao modo como se dará a concepção. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. LC 1, 35. Comecemos pela última promessa, considerando a sua linguagem. Pertence à teologia do templo e da presença de Deus no santuário. A nuvem sagrada a Shekinah é sinal visível da presença de Deus, simultaneamente esconde e manifesta o Deus que habita na sua casa. A nuvem, que estende a sua sombra sobre os homens, reaparece mais tarde na narrativa da transfiguração do Senhor, confronte com LC 9, 34, Mac 9, 7, e de novo é sinal da presença de Deus, da manifestação de Deus escondido. Assim, através da afirmação sobre a sombra que desce com o Espírito Santo, é retomada a teologia relativa a Sião, já presente na saudação inicial. Mais uma vez, Maria aparece como a tenda viva de Deus, na qual ele quer habitar, de um modo novo, no meio dos homens. Ao mesmo tempo vislumbra-se, no conjunto dessas palavras da Anunciação, uma alusão ao mistério do Deus Trinitário. Age Deus Pai, que prometera estabilidade ao trono de Davi e agora institui o herdeiro cujo reino não terá fim, o herdeiro definitivo de Davi, predito pelo profeta Natã com estas palavras: Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. 2 SM 7, 14. O Salmo 2 repete o mesmo: Tu és meu filho. Eu hoje te gerei e vê. 7. As palavras do anjo permanecem totalmente na concepção da piedade do Antigo Testamento, e todavia superam-na. A partir da nova situação, recebem um novo realismo, uma densidade e uma força que antes não se podia imaginar. O mistério trinitário ainda não foi objeto de reflexão, ainda não se desenvolveu até chegar à doutrina definitiva, surge espontaneamente do modo de agir de Deus, prefigurado no Antigo Testamento, aparece no acontecimento, antes de se tornar doutrina. De igual forma, o conceito de ser filho, próprio do menino, também não está aprofundado nem desenvolvido até a dimensão metafísica. E assim tudo permanece no âmbito da concepção da piedade judaica. Mas as próprias palavras antigas, por causa do acontecimento novo que exprimem e interpretam, estão novamente a caminho, vão além de si mesmas. Precisamente na sua simplicidade, recebem uma nova grandeza, quase desconcertante, que, entretanto, só ao longo do caminho de Jesus e do caminho dos crentes se deverá desenvolver. Nesse contexto, situa-se também o nome Jesus, que o anjo tanto em Lucas 1:31, como em Mateus 1:21, atribui ao menino. No nome de Jesus, esconde-se o tetragrama YHWH, o misterioso nome recebido no Horeb, que agora é ampliado até a afirmação, Deus salva. O nome do Sinai, que ficou por assim dizer incompleto, é agora pronunciado na sua totalidade. O Deus que é o Deus presente e salvador. A revelação do nome de Deus, que começou na sarça ardente, é completada em Jesus, confronte com Jó 17, 26. A salvação, que o menino prometido traz, manifesta-se na instauração definitiva do reino de Davi. Na verdade, fora prometida ao reino de Davi uma duração perpétua, a tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de mim, e o teu trono se estabelecerá para sempre. 2 SM 7, 16, anunciará Natã, por incumbência do próprio Deus. No Salmo 89, reflete-se de forma dramática a contradição entre o caráter definitivo da promessa e o colapso efetivo do reino davídico. Vou estabelecer sua descendência para sempre, e o seu trono como os dias dos céus. Se seus filhos abandonarem a minha lei, eu punirei a sua transgressão com vara, mas sem deles retirar o meu amor, sem desmentir a minha verdade vivenda. 30, 34. Por isso o salmista, de forma comovente e com insistência, repete diante de Deus a promessa, bate à porta do seu coração e reclama a sua fidelidade. Com efeito,
A realidade por ele vivida é totalmente diferente. Tu, porém, o rejeitaste e desprezaste, ficaste indignado com o teu ungido, renegaste a aliança do teu servo, até o chão profanaste a sua coroa. Todos que passavam no caminho o pilharam, tornou-se um opróbrio para seus vizinhos. Lembra-te, Senhor, do opróbrio do teu servo vivenda. 39, 42.51. Esse lamento de Israel estava diante de Deus também no momento em que Gabriel pré-anunciava à Virgem Maria o novo rei no trono de Davi. Herodes era rei, por graça de Roma, era idumeu, não um filho de Davi, mas, sobretudo pela sua crueldade inaudita, era uma caricatura da realeza que fora prometida a Davi. O anjo anuncia que Deus não esqueceu a sua promessa, agora, no menino que Maria conceberá por obra do Espírito Santo, a promessa tornar-se a realidade. O seu reinado não terá fim, diz Gabriel a Maria. Essa frase foi assumida no credo niceno-constantinopolitano, no século IV, quando o reinado de Jesus de Nazaré já abraçava todo o mundo da bacia do Mediterrâneo. Nós, cristãos, sabemos e professamos com gratidão, sim. Deus realizou a sua promessa. O reino do filho de Davi, Jesus, estende-se de mar a mar, de continente a continente, de um século ao outro. Naturalmente permanece sempre verdadeira também a frase que Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é daqui, João 18, 36. Às vezes, no curso da história, os poderosos deste mundo colocam-no sob a sua alçada, mas é justamente então que o reino corre perigo. Querem ligar o seu poder com o poder de Jesus, e precisamente assim deformam o seu reino, tornando-se uma ameaça para ele. Ou então este está sujeito a uma persistente perseguição pelos dominadores que não toleram nenhum outro reino e desejam eliminar o rei sem poder, mas cujo poder misterioso temem. Mas, o seu reinado não terá fim, esse reino diverso não está construído sobre um poder mundano, mas funda-se apenas na fé e no amor. É a grande força da esperança, no meio de um mundo que parece, com muita frequência, estar abandonado por Deus. O reinado do Filho de Davi, Jesus, não conhece fim, porque nele reina o próprio Deus, nele o reino de Deus entra neste mundo. A promessa que Gabriel transmitiu à Virgem Maria é verdadeira, e realiza-se sem cessar. A resposta de Maria sobre a qual nos detemos agora desenvolve-se em 3 etapas. A primeira reação à saudação do anjo é feita de perturbação e ponderação. A sua reação é diferente da de Zacarias, dele é referido que ficou perturbado e o temor apoderou-se dele, LC 1, 12. No caso de Maria, no início usa-se a mesma palavra, ela perturbou-se, mas o que se segue depois não é o temor, mas uma reflexão íntima sobre a saudação do anjo. Maria reflete, entra em diálogo consigo mesma, sobre o que possa significar a saudação do mensageiro de Deus. Assim vemos surgir já aqui um traço característico da figura da mãe de Jesus, um traço que encontramos no Evangelho outras 2 vezes em situações análogas, o confronto íntimo com a palavra, confronte com. LC 2, 19.51. Não se detém no primeiro sentimento que a assalta, ou seja, a perturbação pela proximidade de Deus através do seu anjo, mas procura entender. Por isso, Maria aparece como uma mulher corajosa, que conserva o autocontrole mesmo diante do inaudito. Ao mesmo tempo, é apresentada como mulher de grande interioridade, que conjuga o coração e a mente, e procura entender o contexto, o todo da mensagem de Deus. Assim torna-se imagem da Igreja, que reflete sobre a palavra de Deus, procura compreendê-la na sua totalidade e guarda o dom dela na sua memória. A segunda reação de Maria nos é enigmática. Depois da hesitação receosa com que ela acolhe a saudação do mensageiro de Deus, o anjo lhe comunica a sua eleição para ser a mãe do Messias. Maria, agora, formula uma breve e incisiva pergunta: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? LC 1, 34. Consideremos novamente a diferença em relação à resposta de Zacarias, que reagiu com uma dúvida perante a incumbência que lhe for atribuída. Ele, como Isabel, possuía uma idade avançada, não podia mais esperar por um filho. Maria, ao contrário, não duvida. Não levanta questões sobre o que, mas sobre como a promessa poderia ser realizada, uma vez que isso não era perceptível para ela. Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? 34. Essa pergunta parece incompreensível, pois Maria estava noiva, e de acordo com o direito judaico, era já considerada equivalente a uma esposa,
mesmo que ainda não coabitasse com o marido e não tivesse começado a comunhão matrimonial. Desde Agostinho, a questão foi explicada no sentido de que Maria teria feito um voto de virgindade e teria buscado o noivado só para ter um protetor de sua virgindade. Mas essa reconstrução escapa completamente ao mundo do judaísmo dos tempos de Jesus e parece impensável nesse contexto. Mas o que significa, então, essa palavra? Uma resposta convincente não foi encontrada pela exegese moderna. Disse que Maria, ainda não introduzida na casa de José e que naquele momento ainda não tivera nenhum contato com um homem, consideraria aquela incumbência como imediatamente urgente. Isso, contudo, não é convincente, porque o tempo de convivência não poderia estar muito longe. Outros exegetas tendem a considerar a frase como uma construção puramente literária, em vista do desenvolvimento do diálogo entre Maria e o anjo. Essa tampouco é uma verdadeira explicação para a frase. Poder-se-ia também trazer à mente que, de acordo com o costume judaico, o noivado era assumido de forma unilateral pelo homem, e não se pedia o consentimento à mulher. Mas mesmo essa indicação não resolve o problema. Permanece, portanto, o enigma ou talvez seria melhor dizer, o mistério dessa frase. Maria, por razões que não nos são acessíveis, não vê nenhum modo de se tornar mãe do Messias por meio da relação conjugal. O anjo lhe dá a confirmação de que ela não será mãe pelo modo normal, depois de ser recebida por José, mas por meio da sombra do poder do Altíssimo, com a vinda do Espírito Santo, e declara com força, para Deus, nada é impossível, LC 1, 37. Depois disso, segue-se a terceira reação, a resposta essencial de Maria, um simples sim daquela que se declara serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, LC 1, 38. Bernardo de Claraval, numa homilia de Advento, ilustrou de forma dramática o aspecto emocionante desse momento. Depois do fracasso dos primeiros pais, o mundo inteiro está às escuras sob o domínio da morte. Agora Deus procura entrar de novo no mundo, bate à porta de Maria. Tem necessidade do concurso da liberdade humana, não pode redimir o homem, criado livre, sem um sim livre à sua vontade. Ao criar a liberdade, de certo modo, Deus se tornou dependente do homem, o seu poder está ligado ao sim não forçado de uma pessoa humana. Ora, Bernardo afirma que, no momento do pedido a Maria, o céu e a terra como que suspendem a respiração. Dirá assim: ela demora. Porventura lhe será obstáculo a sua humildade. Só por esta vez diz-lhe Bernardo: não sejas humilde, mas magnânima. Dá-nos o teu sim. Esse é o momento decisivo, em que dos seus lábios, do seu coração, surge a resposta: faça-se em mim segundo a tua palavra. É o momento da obediência livre, humilde e simultaneamente magnânima, na qual se realiza a decisão mais sublime da liberdade humana. Maria torna-se mãe, através do seu sim. Várias vezes os padres da Igreja exprimiram tudo isso, dizendo que Maria teria concebido pelo ouvido, ou seja, através da sua escuta, através da sua obediência, a palavra entrou nela, e nela se tornou fecunda. Nesse contexto, os padres desenvolveram a ideia do nascimento de Deus em nós através da fé e do batismo, por meio dos quais o Logos vem a nós sem cessar, tornando-nos filhos de Deus. Pensemos, por exemplo, nas palavras de Santo Irineu: como poderá o homem tornar-se Deus, se Deus não se torna homem? Como deixarão o nascimento para a morte, se não forem regenerados em um novo nascimento, que nos foi dado, pela fé, de modo maravilhoso e inesperado por Deus, no nascimento de uma virgem, como sinal da salvação? Adversus Aereses, 4, 33, 4, confronte com H. Rahner, Symbole der Kirche, p. 23. Penso que seja importante ouvir também a última frase da narração lucana da Anunciação: e o anjo a deixou, LC 1, 38. A grande hora do encontro com o mensageiro de Deus, na qual toda a vida muda, passa, e Maria fica sozinha com a tarefa que verdadeiramente supera toda a capacidade humana. Não há anjos ao seu redor, ela deve prosseguir pelo seu caminho, que passará através de muitas obscuridades, a começar pelo espanto de José perante a sua gravidez até o momento em que se diz de Jesus que está fora de si. Mark 3, 21, confronte com Jó 10, 20, antes, até a noite da cruz. Quantas vezes, em tais situações, Maria terá interiormente voltado à hora em que o anjo de Deus lhe falará:
terá escutado de novo e meditado a saudação alegra-te, cheia de graça, e as palavras de conforto, não temas. O anjo parte, a missão permanece, juntamente com esta, matura a proximidade interior a Deus, o íntimo ver e tocar a sua proximidade. 4. Concepção e nascimento de Jesus, segundo Mateus. Depois da reflexão sobre a narração da Anunciação em Lucas, temos agora de ouvir a tradição do Evangelho de Mateus relativa ao mesmo acontecimento. Ao contrário de Lucas, Mateus se refere a esse fato exclusivamente a partir da perspectiva de São José, que, enquanto descendente de Davi, faz a ligação da figura de Jesus à promessa feita a Davi. Mateus faz-nos saber, em primeiro lugar, que Maria era noiva de José. Segundo o direito judaico então em vigor, o noivado representava já um vínculo jurídico entre os dois comprometidos, pelo que Maria podia ser chamada esposa de José, embora não se tivesse ainda verificado o ato do seu acolhimento em casa, que fundava a comunhão matrimonial. Como noiva, a mulher vivia ainda na casa dos pais e continuava sob a pátria potestas. Passado um ano, realizava-se então o acolhimento em casa, ou seja, a celebração do matrimônio de Milca, das Matas Evangelium e 1, p. 17. José teve de constatar, então, que Maria achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo, Mt 1, 18. Porém, aquilo que Mateus antecipa aqui sobre a origem do menino, José ainda não o sabe. Supõe que Maria rompeu o noivado e, de acordo com a lei, deve abandoná-la. Nessa situação, pode decidir entre um ato jurídico público e uma forma privada. Pode levar Maria diante de um tribunal ou passar-lhe uma carta privada de repúdio. José escolhe a segunda via, para não a difamar. V. 19. Nessa decisão, Mateus vê um sinal de que José era homem justo. A designação de José como homem justo, Zadik, vai muito além da decisão tomada naquele momento, oferece um retrato completo de São José, ao mesmo tempo, insere-o entre as grandes figuras da antiga aliança, a começar por Abraão, o justo. Pode-se dizer que a forma de religiosidade presente no Novo Testamento se resume na palavra fiel, enquanto, no Antigo Testamento, o conjunto de uma vida se sintetiza segundo a Escritura no termo justo. O Salmo apresenta a imagem clássica do justo. Por conseguinte podemos considerá-lo quase como um retrato da figura espiritual de São José. O justo, segundo esse salmo, é um homem que vive em intenso contato com a palavra de Deus, que encontra o prazer na lei do Senhor. V. 2. É como uma árvore que, plantada à beira das águas correntes, produz continuamente o seu fruto. Com a imagem das águas correntes, das quais se nutre a árvore, entende-se naturalmente a palavra viva de Deus, onde o justo faz penetrar as raízes de sua existência. Para ele, a vontade de Deus não é uma lei imposta a partir de fora, mas a alegria para ele. A lei torna-se espontaneamente evangelho, boa nova, porque ele interpreta-a numa atitude de abertura pessoal e cheia de amor para com Deus, e assim aprende a compreendê-la e vivê-la a partir de dentro. Se o Salmo considera, como característica do homem feliz, o seu habitat na Torá, na palavra de Deus, o texto paralelo de Jeremias 17, 7 chama bendito aquele que se fia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Aqui evidencia-se, com mais força do que no Salmo, o caráter pessoal da justiça, o confiar em Deus, uma atitude que dá esperança ao homem. Embora nenhum dos dois textos fale diretamente do justo, mas do homem feliz ou abençoado, podemos, juntamente com Hans Joachim Krauss, considerá-los como a imagem autêntica do justo veterotestamentário e assim, a partir daqui, aprender também o que Mateus nos quer dizer quando apresenta São José como um homem justo. Essa imagem do homem que tem as suas raízes nas águas vivas da palavra de Deus, não cessa jamais de dialogar com Deus e, por isso, sempre produz fruto, torna-se realidade concreta no acontecimento narrado, bem como em tudo o mais que se conta de José de Nazaré. Depois da descoberta feita por José, trata-se de interpretar e aplicar a lei de maneira justa, e o faz com amor, não quer expor publicamente Maria à ignomínia. Ama-a, mesmo no momento da grande desilusão. Não encarna aquela forma de legalidade exterior que Jesus denuncia em Mateus 23 e contra a qual luta São Paulo. José vive a lei como evangelho, procura o caminho da unidade entre direito e amor. E assim está preparado interiormente para a mensagem nova, inesperada e humanamente inacreditável, que lhe virá de Deus. O anjo entra na casa de Maria, LC 1, 28, ao passo que a José aparece só em sonho,
mas em um sonho que é realidade e revela a realidade. Mais uma vez nos é apresentado um traço essencial da figura de São José, a sua percepção do divino e capacidade de discernimento. Só uma pessoa intimamente atenta ao divino e dotada de uma peculiar sensibilidade a Deus e aos seus caminhos é que a mensagem de Deus pode vir ao encontro dessa maneira, e a capacidade de discernimento é necessária para se reconhecer se tratar apenas de um sonho ou, então, se o mensageiro de Deus tinha verdadeiramente vindo ter com ele e lhe falará. A mensagem que lhe é comunicada é desconcertante e requer uma fé excepcionalmente corajosa. É possível que Deus tenha verdadeiramente falado. Que José tenha recebido a verdade no sonho, uma verdade que ultrapassa tudo aquilo que se possa esperar. É possível que Deus tenha agido dessa forma em um ser humano. É possível que Deus tenha realizado dessa maneira o início de uma nova história com os homens. Antes, Mateus dissera que José estava, considerando interiormente intentantos, a questão da justa reação à gravidez de Maria. Podemos, pois, imaginar como ele terá então lutado, no seu íntimo, com esta mensagem inaudita do sonho: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo, Mt 1, 20. José é interpelado explicitamente como filho de Davi e desse modo indicasse, ao mesmo tempo, a tarefa que lhe cabe nesse acontecimento, enquanto herdeiro da promessa feita a Davi, deve fazer-se garante da fidelidade de Deus. Não temas aceitar essa tarefa, que pode verdadeiramente suscitar temor. Não temas, isso dissera o anjo da Anunciação também a Maria. Com a mesma exortação do anjo, José vê-se agora envolvido no mistério da encarnação de Deus. Depois da informação sobre a concepção do menino por virtude do Espírito Santo, é confiado a José um encargo: Maria dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mt 1, 21. Juntamente com o convite a tomar consigo Maria como sua esposa, José recebe a ordem de dar um nome ao menino, e desse modo, assumi-lo juridicamente como seu filho. O nome é o mesmo que o anjo indicara a Maria para o menino, Jesus. O nome Jesus, Jeshua, significa, o Senhor, YHWH, é salvação. O mensageiro de Deus, que em sonhos fala a José, esclarece em que consiste essa salvação: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Desse modo, por um lado, lhe é confiada uma alta missão teológica, uma vez que só o próprio Deus pode perdoar os pecados. Assim o menino é colocado em relação imediata com Deus, está ligado diretamente com o poder sagrado e salvador de Deus. Mas, por outro lado, essa definição da missão do Messias poderia parecer também decepcionante, é que a expectativa comum da salvação estava orientada sobretudo para a penosa situação concreta de Israel, para a restauração do reino davídico, para a liberdade e a independência de Israel e, desse modo, naturalmente também para o bem-estar material de um povo, em grande parte empobrecido. A promessa do perdão dos pecados oferece ora muito, ora demasiado pouco, muito, porque se invade a esfera reservada ao próprio Deus, demasiado pouco, porque parece que não são levados em consideração o sofrimento concreto de Israel e a sua real necessidade de salvação. Basicamente, nessas palavras, encontra-se já antecipada toda a controvérsia sobre o messianismo de Jesus: ele redimiu verdadeiramente Israel ou não terá porventura deixado tudo como antes? A missão, tal como ele a viveu, é a resposta à promessa ou não? Seguramente não corresponde à expectativa imediata da salvação messiânica por parte dos homens, que se sentiam oprimidos não tanto pelos seus pecados mas, sobretudo, pelos seus sofrimentos, a sua falta de liberdade, a sua existência miserável. O próprio Jesus levantou drasticamente a questão sobre a prioridade da necessidade humana de redenção, quando 4 homens, não podendo fazer entrar o paralítico pela porta por causa da multidão, o fizeram descer do teto para colocá-lo aos pés de Jesus. A própria existência do paralítico era uma oração, um grito que pedia salvação, um grito ao qual Jesus, em contraste total com a expectativa dos portadores e do próprio doente, responde com estas palavras: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mac 2, 5. Isso não era precisamente aquilo que o povo esperava, não era bem isso que entrava nos interesses do povo. O paralítico devia não ser liberto dos pecados, mas poder caminhar. Os escribas contestavam a presunção teológica das palavras de Jesus, o doente e as pessoas ao redor estavam desiludidos, porque Jesus parecia ignorar a verdadeira necessidade desse homem.
Toda a cena me parece muito significativa para a questão sobre a missão de Jesus, tal como é descrita pela primeira vez nas palavras do anjo a José. Nela, se dá resposta tanto à crítica dos escribas como à silenciosa expectativa do povo. Jesus, ordenando ao doente que tome a sua maca e vá embora curado, demonstra que é capaz de perdoar os pecados, e assim fica salvaguardada a prioridade do perdão dos pecados como fundamento de toda a verdadeira cura do homem. O homem é um ser relacional. Se fica perturbada a primeira relação fundamental do homem, a relação com Deus, então nada mais pode estar verdadeiramente em ordem. É dessa prioridade que se trata a mensagem e a atividade de Jesus. Ele quer, em primeiro lugar, chamar a atenção do homem para o cerne do seu mal, fazendo-lhe ver: se não estiveres curado nisso, então, apesar de todas as coisas boas que possas encontrar, verdadeiramente não estarás curado. Assim, na explicação do nome de Jesus dada a José no sonho, já está presente um esclarecimento fundamental sobre o modo como se deve conceber a salvação do homem. Consequentemente, qual é a tarefa essencial do portador da salvação? O anúncio do anjo a José relativo à concepção e ao nascimento virginais de Jesus é seguido, em Mateus, ainda por duas afirmações complementares. Antes de qualquer coisa, o evangelista mostra que desse modo se cumpre aquilo que estava predito na Escritura. Isso faz parte da estrutura fundamental do seu evangelho, fornecer uma prova da Escritura para todos os acontecimentos essenciais, a fim de deixar claro que as palavras da Escritura aguardavam por tais eventos e os prepararam em seu significado íntimo. Assim, Mateus mostra que as palavras antigas se tornam realidade na história de Jesus, e simultaneamente, mostra que a história de Jesus é verdadeira, isto é, provém da palavra de Deus, é sustentada e permeada por ela. Depois da citação bíblica, Mateus completa a narração, referindo que José se levantou do sono e fez o que lhe fora mandado pelo anjo do Senhor. Tomou consigo Maria, sua esposa, e sem que antes a tivesse conhecido, ela deu à luz o filho. Sublinha-se assim, uma vez mais, que o filho não é gerado dele, mas do Espírito Santo. Por fim, o evangelista acrescenta: ao menino, ele o chamou com o nome de Jesus. Mt 1, 25. Mais uma vez e de maneira muito concreta, José nos é apresentado aqui como um homem justo, o seu permanecer interiormente alerta para Deus, uma atitude que lhe permite acolher e compreender a mensagem, torna-se espontaneamente obediência. Se antes procurar adivinhar com as próprias capacidades, agora sabe a coisa justa que deve fazer. Sendo homem justo, segue a ordem de Deus, como diz o Salmo 1. Mas devemos, agora, ouvir a prova da Escritura apresentada por Mateus, que se tornou e como podia ser de outra maneira objeto de longas discussões exegéticas. O versículo soa assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que traduzido significa dizer Deus está conosco. Mt 1, 22, 23, confronte com I 7, 14. Procuremos compreender, antes de mais nada, no seu contexto histórico originário, essa frase do profeta, que através de Mateus se tornou um texto cristológico importante e fundamental, para vermos depois como nela se reflete o mistério de Jesus Cristo. Excepcionalmente podemos fixar, de forma muito precisa, a data desse versículo de Isaías, situa-se no ano de 733 a. Com uma repentina campanha militar, o rei assírio Teglat-Falazar III repeliu logo no início uma insurreição dos estados sírio-palestinenses. Então os reis Rezim, de Damasco, Síria, e Faceia, de Israel, uniram-se numa coligação contra a grande potência assíria, mas, não tendo conseguido persuadir o rei Acais, de Judá, a aderir à sua aliança, decidiram entrar em luta contra o rei de Jerusalém para incluir o seu país na referida coligação. Muito compreensivelmente, Acais e o seu povo ficam apavorados diante da aliança inimiga. O coração do rei e o do povo agitam-se como se agitam as árvores do bosque impelidas pelo vento. I 7, 2. Apesar disso, Acais, evidentemente um político que calculava com prudência e frieza, mantém-se na linha já tomada, não quer aderir a uma aliança anti-assíria que claramente, diante da enorme prevalência da grande potência, não tem qualquer possibilidade de sucesso. Em vez disso, conclui com a Assíria um pacto de proteção, fato este que, por um lado, lhe garante a segurança e salva o seu país da destruição, mas, por outro, exige como preço a adoração das divindades estatais da potência protetora. Na verdade,
foi depois da conclusão do pacto, celebrado por Acais com a Assíria, não obstante a advertência do profeta Isaías, que se chegou à construção de um altar segundo o modelo assírio no Templo de Jerusalém, confronte com 2 RS 16, 11 SS, Ver Kaiser, Der Prophet Jesaja, p. 73. Mas, no momento contemplado pela citação de Isaías, agora tomada por Mateus, ainda não se tinha chegado a este ponto. Uma coisa, porém, era clara: se Acais concluísse o pacto com o grande rei assírio, isso significaria que ele, como homem político, confiava mais no poder do rei que na força de Deus, a qual, evidentemente, não lhe parecia suficientemente real. Em última análise, portanto, tratava-se aqui não de um problema político, mas de uma questão de fé. Nesse contexto, Isaías diz ao rei que não deve ter medo diante daquelas duas achas fumegantes, Assíria e Israel, Efraim. Consequentemente, não havia motivo algum para o pacto de proteção com a Assíria. Deve apostar na fé e não num cálculo político. E indo totalmente contra o costume, o profeta convida Acais a pedir um sinal de Deus, quer nas profundezas dos abismos quer no alto dos céus. A resposta do rei de Judá parece devota, não quer tentar a Deus nem quer pedir qualquer sinal, confronte com I 7, 10 de dezembro. O profeta, que fala por ordem de Deus, não se deixa enredar, sabe que a renúncia do rei a um sinal não é como parece uma expressão de fé, mas, pelo contrário, um indício do fato de não querer ser perturbado na sua realpolitik. Então o profeta anuncia que o próprio Senhor lhe dará um sinal: eis que a Virgem concebeu e dará à luz um filho e por-lhe-á o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. I 7, 14. Mas, com essas palavras, qual é o sinal prometido a Acais? Mateus, e toda a tradição cristã com ele, vê aí um anúncio do nascimento de Jesus da Virgem Maria, Jesus que, verdadeiramente, não tem o nome de Emanuel, mas é o Emanuel, como procura ilustrar a narração inteira dos evangelhos. Esse homem mostra-nos os evangelhos, é ele próprio a permanência de Deus com os homens. É verdadeiro homem, e simultaneamente, Deus, é verdadeiro Filho de Deus. Mas foi assim que Isaías entendeu o sinal anunciado. A isto se objeta antes de tudo, e com razão, que, na verdade, é anunciado a Acais um sinal, que lhe seria dado naquele momento para trazê-lo à fé no Deus de Israel como verdadeiro Senhor do mundo. Por conseguinte, o sinal deveria ser procurado e identificado no contexto histórico do tempo em que foi anunciado pelo profeta. Assim a exegese, com grande sutileza e lançando mão de todas as possibilidades da erudição histórica, pôs-se à procura de uma explicação histórica contemporânea do desenrolar dos fatos, mas sem êxito. No seu comentário a Isaías, Rudolf Killian descreveu brevemente as tentativas essenciais desse gênero, e apresentou 4 tipos principais. O primeiro diz, com o termo Emanuel, refere-se ao Messias. Mas a ideia do Messias só se desenvolveu plenamente no período do exílio e sucessivamente, quando muito, poder-se-ia encontrar aqui uma antecipação dessa figura. Não é possível individuar uma correspondência histórica de então. A segunda hipótese supõe que o Deus conosco seja um filho do rei Acais, talvez Ezequias. É uma tese que não encontra apoio em parte nenhuma. A terceira teoria imagina que se trate de um dos filhos do profeta Isaías, ambos com nomes proféticos, Sear e Azub, um resto voltará, e Maessalal Resbaz, pronto para o saque veloz para a pilhagem, confronte com I 7, 3, 8, 3, mas também essa tentativa não convence. Uma quarta tese aposta numa interpretação coletiva: Emanuel seria o novo Israel e a alma, Virgem seria nada mais e nada menos que a figura simbólica de Sião. Mas o contexto do profeta não apresenta qualquer indício para tal concepção, até porque nem este poderia ser um sinal histórico contemporâneo. Killian conclui essa sua análise dos vários tipos de interpretação, dizendo, como resultado dessa visão de conjunto, vemos que nenhuma das tentativas de interpretação consegue verdadeiramente convencer. Em relação à mãe e ao filho, permanece o mistério, pelo menos para o leitor atual, mas presumivelmente também para o ouvinte de então e talvez mesmo para o próprio profeta Jesaja, p. 62. Sendo assim, que podemos dizer? De forma análoga ao que sucede com o grande cântico do servo de YHWH em Isaías 53, a afirmação relativa à Virgem que dá à luz o Emanuel é uma palavra à espera. No seu contexto histórico, não se encontra qualquer correspondência,
pelo que permanece uma questão em aberto. Não é uma palavra dirigida apenas a Cais, nem somente a Israel, mas dirige-se à humanidade. O sinal que o próprio Deus anuncia não é oferecido para uma situação política concreta, mas diz respeito ao homem e à história no seu todo. Porventura não deviam os cristãos ouvir essa palavra como palavra para eles? Porventura não deviam, tocados pela palavra, chegar à certeza de que a palavra, que ali permanecia de forma estranha à espera de ser decifrada, se tornou agora realidade? Não deviam eles estar convencidos de que, no nascimento de Jesus da Virgem Maria, Deus nos deu este sinal? O Emanuel veio. Assim resumiu Marius Reiser a experiência que fizeram os leitores cristãos com essa palavra. O vaticínio do profeta é como um buraco de fechadura miraculosamente preparado, no qual a chave Cristo entra perfeitamente. Bibelcritique, p. 328. Sim, eu creio que podemos hoje, depois de toda a laboriosa pesquisa da exegese crítica, compartilhar, de modo totalmente novo, a maravilha pelo fato de que uma palavra do ano 733 a.C., que ficará incompreensível, se cumpriu no momento da concepção de Jesus Cristo. Na verdade, Deus deu-nos um grande sinal que diz respeito ao mundo inteiro. 5. O parto virginal, mito ou verdade histórica? No final, porém, devemos pôr-nos muito seriamente a seguinte questão: aquilo que os dois evangelistas Mateus e Lucas, de forma diferente e com base em tradições diversas, nos dizem sobre a concepção de Jesus por obra do Espírito no seio da Virgem Maria é um acontecimento histórico real ou é uma piedosa lenda que, a seu modo, quer exprimir e interpretar o mistério de Jesus? Procurou-se, principalmente a partir de Eduardo Norden, 1941, e Martim de Belius, 1947, fazer derivar a narração do nascimento virginal de Jesus da história das religiões e fez-se aparentemente uma particular descoberta nas narrativas sobre a geração e o nascimento dos faraós egípcios. Um segundo âmbito de ideias parecidas foi encontrado no judaísmo antigo sempre no Egito em Filon de Alexandria, depois de 40 d. Todavia, esses dois âmbitos de ideias são muito diferentes entre si, na descrição da geração divina dos faraós, em que a divindade se aproxima corporalmente da mãe. Trata-se em última análise da legitimação teológica do culto ao soberano, de uma teologia política que quer colocar o rei na esfera do divino e assim legitimar a sua pretensão divina. Por sua vez, a descrição que Filon faz da geração, a partir de uma semente divina, dos filhos dos patriarcas tem um caráter alegórico. As esposas dos patriarcas tornam-se alegorias das virtudes, enquanto tais, ficam grávidas de Deus e dão à luz, para seus maridos, as virtudes por elas personificadas. Gnilka, das Mataus Evangelium, I 1, p. 25. Até que ponto se considerem alegoria à parte as coisas também reais, é difícil de calcular. O resultado de uma leitura atenta é que nem no primeiro nem no segundo caso temos um verdadeiro paralelismo com a narração do nascimento virginal de Jesus. O mesmo vale para os textos provenientes do ambiente greco-romano, que se pensava poder citar como modelos pagãos da narração da concepção de Jesus por obra do Espírito Santo, a união entre Zeus e Alcmena, da qual teria nascido Hércules, a união entre Zeus e Danae, da qual teria nascido Perseu, etc. A diferença das concepções é tão profunda que de fato não se pode falar de verdadeiros paralelos. Nas narrativas dos evangelhos, continuam plenamente preservadas a unicidade do único Deus e a diferença infinita entre Deus e a criatura. Não existe nenhuma confusão, nem há nenhum semideus. A palavra criadora de Deus, sozinha, realiza algo de novo. Jesus, nascido de Maria, é plenamente homem e plenamente Deus, sem confusão e sem divisão, como especificará o Credo de Calcedonia no ano de 451. As narrações em Mateus e Lucas não são formas mais desenvolvidas de mitos. Segundo a sua noção de fundo, estão solidamente colocadas na tradição bíblica de Deus Criador e Redentor. Mas, quanto ao seu conteúdo concreto, provém da tradição familiar, são uma tradição transmitida que conserva aquilo que aconteceu. Eu consideraria como a única explicação verdadeira daquelas narrativas aquilo que Joaquim Gnilka, retomando Gerard Delling, exprime sob a forma de pergunta: terá porventura o mistério do nascimento de Jesus sido anteposto ao Evangelho em um segundo tempo, ou não se demonstra antes que o mistério era conhecido, só que não se queria falar demasiado dele nem torná-lo um acontecimento vulgar ao alcance da mão? P. 30. Parece-me normal que, só depois da morte de Maria,
se pudesse tornar público o mistério e entrar na tradição comum do cristianismo primitivo, podia então também ser inserido no desenvolvimento da doutrina cristológica e relacionado com a confissão que reconhecia, em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. E não no sentido que de uma ideia se teria depois desenvolvido uma narração, transformando a ideia num fato, mas ao contrário, o acontecimento, um fato agora dado a conhecer, tornava-se objeto de reflexão, à procura da sua compreensão. Do conjunto da figura de Jesus Cristo descia uma luz sobre esse evento, e vice-versa, a partir do evento compreendia-se ainda mais profundamente a lógica de Deus. O mistério do início iluminava o que vinha a seguir e vice-versa, a fé em Cristo já desenvolvida ajudava a compreender o início, a sua densidade de significado. Assim se desenvolveu a Cristologia. Talvez seja oportuno mencionar aqui um texto que, como um presságio do mistério do parto virginal, fez o cristianismo ocidental refletir desde os primeiros tempos. Refiro-me à quarta écloga de Virgílio, que pertence ao seu ciclo de poesias bucólicas, Poesias Pastoris, composto, aproximadamente, 40 anos antes do nascimento de Jesus. No meio dos versos jocosos sobre a vida do campo, de improviso ressoa um tom muito diferente, anuncia-se a chegada de uma nova grande ordem do mundo a partir do que é íntegro, ab íntegro. Iam redite Vigo já retorna a Virgem. Uma nova linhagem desce do alto do céu. Nasce um menino, com o qual termina a geração de ferro. O que é que se promete aqui? Quem é a Virgem? Quem é o menino a quem se alude? Como no caso de Isaías 7:14, também aqui os estudiosos procuraram identificações históricas, que acabaram igualmente em nada. Assim sendo, o que é que diz o texto? O quadro imaginário do conjunto deriva da representação antiga do mundo, na base, está a doutrina do ciclo das eras e do poder do destino. Mas essas ideias antigas adquirem uma ardente atualidade com a expectativa de que teria chegado a hora para uma grande mudança das eras, e o que for até então apenas um esquema longínquo, de improviso torna-se presente. Na época de Augusto, depois de todos os desastres por causa de guerras e guerras civis, o império é atravessado por uma onda de esperança. Agora deveria finalmente começar um grande período de paz, deveria surgir uma nova ordem mundial. Faz parte dessa atmosfera de expectativa da novidade também a figura da Virgem, imagem da pureza, da integridade, do começo, ab íntegro. E faz parte dela a expectativa do menino, do rebento divino, de um subolis. Por isso, talvez se possa dizer que a figura da Virgem e a do menino divino fazem parte, de algum modo, das imagens primordiais da esperança humana que emergem em momentos de crise e de expectativa, sem que haja figuras concretas no horizonte. Voltemos às narrativas bíblicas sobre o nascimento de Jesus da Virgem Maria, que concebera o menino por obra do Espírito Santo. Trata-se de uma realidade verdadeira. Ou porventura foram aplicadas às figuras de Jesus e sua mãe as ideias de tais arquétipos? Quem lê as narrativas bíblicas e as compara com as tradições semelhantes de que antes se falou brevemente, vê imediatamente a diferença profunda. Tanto a comparação com as ideias egípcias acenadas como o sonho da esperança que encontramos em Virgílio conduzem-nos para mundos de caráter muito diferente. Em Mateus e Lucas, não há nenhum indício de uma guinada cósmica, nada de contatos físicos entre Deus e os homens, é-nos narrada uma história muito humilde, e, todavia, por isso mesmo, de uma grandeza enorme. É a obediência de Maria que abre a porta para Deus. A palavra de Deus, o seu Espírito, cria nela o menino, cria-o através da porta da sua obediência. Assim, Jesus é o novo Adão, um novo começo ab integro, ou seja, da Virgem que está plenamente à disposição da vontade de Deus. Acontece assim uma nova criação, que todavia está ligada ao sim livre da pessoa humana de Maria. Talvez se possa dizer que os sonhos secretos e confusos da humanidade a propósito de um novo início realizaram-se nesse acontecimento, numa realidade como só Deus podia criar. Por conseguinte, o que dizemos no credo creio em Jesus Cristo, seu de Deus único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, é verdade? A resposta, sem qualquer hesitação, é sim. Karl Barth fez notar que, na história de Jesus, há dois pontos nos quais o agir de Deus intervém diretamente no mundo material, o seu nascimento da Virgem e a ressurreição do sepulcro, donde Jesus saiu e não sofreu a corrupção. Esses dois pontos são um escândalo para o espírito moderno.
A Deus é concedido agir sobre as ideias e os pensamentos, na esfera espiritual, mas não sobre a matéria. Isso incomoda. Ali não é o seu lugar. Mas é precisamente disto que se trata, que Deus é Deus, e não se move apenas no mundo das ideias. Nesse sentido, em ambos os pontos, trata-se precisamente de Deus ser Deus. Está em jogo a questão, também lhe pertence a matéria. Naturalmente não se podem atribuir a Deus coisas insensatas ou não razoáveis ou que estejam em contraste com a sua criação. Ora, aqui não se trata de algo não razoável ou de contraditório, mas precisamente de algo de positivo, do poder criador de Deus, que abraça todo o ser. Por isso, estes dois pontos, o parto virginal e a ressurreição real do túmulo, são pedras de toque para a fé. Se Deus não tem poder também sobre a matéria, então ele não é Deus. Mas ele possui esse poder e, com a concepção e a ressurreição de Jesus Cristo, inaugurou uma nova criação. Assim, enquanto Criador, ele é também o nosso Redentor. Por isso, a concepção e o nascimento de Jesus da Virgem Maria são elementos fundamentais da nossa fé e um luminoso sinal de